Muitos conhecem um cara chamado Kevin Costner. No início dos anos 90, Kevin Costner era um ator de primeira grandeza. Na verdade, ele era o ator de Hollywood mais bem-sucedido. Não havia ninguém acima dele. Todos os Schwarzeneggers e Bruce Willises secretamente o invejavam. Qualquer quantia de dinheiro podia ter sido alocada para Costner. Todos os diretores queriam tê-lo em seus projetos, pois isso garantia boas bilheterias e excelente publicidade para o futuro filme. No entanto, durante meados dos anos 90, Kevin ficou afetado pelo pós-apocalipse. Sendo grande e importante, ele conseguiu facilmente angariar uma enorme quantia de dinheiro para o filme Waterworld, O Segredo das Águas. O filme falhou estrondosamente, abalando significativamente o status de Costner como uma estrela de bilheteria. Aqui, Kevin deveria ter parado, respirado, rezado para todos os deuses conhecidos e esquecido sobre seu Mad Max. Mas quando você atinge alturas tão altas, é muito fácil culpar todos, exceto a si mesmo, pelo fracasso de um filme com um orçamento tão grande. Convencido de que o fracasso de Waterworld era culpa de outros, talvez até de Sua Majestade o Acaso, Costner concebeu mais um filme pós-apocalíptico, que desta vez decidiu dirigir pessoalmente. Vamos lá! Como base, Costner escolheu o romance The Postman, do escritor americano David Brin, que nos anos 80 ganhou vários prêmios literários como melhor romance de ficção científica. O orçamento de Waterworld já não foi concedido a Kevin. Contudo, após correr por Hollywood, ele conseguiu garantir o apoio do estúdio Warner, que alocou $80 milhões para o projeto. Essa quantia é bastante impressionante para qualquer filme. Por exemplo, os orçamentos de filmes lançados nos cinemas ao lado de O Mensageiro, como O Quinto Elemento e Homens de Preto, foram de 90 milhões. Não dava para se expandir tanto como em Waterworld com esses recursos, mas em meados dos anos 90, esse tipo de investimento ainda era considerado como um blockbuster. Ajustado pela inflação, $80 milhões em 1997 se transformariam em cerca de 130 milhões atualmente. Ou seja, esse seria o nível de produções como Oblivion com Tom Cruise ou Homem-Formiga da Marvel, que gastaram em torno de 120 a 130 milhões nos anos recentes. Entretanto, Kevin Costner não queria um blockbuster típico. Ele acreditava que o ponto forte de O Mensageiro era a atmosfera e o drama nos quais ele queria focar. Por que um filme assim precisaria de um orçamento tão alto é uma questão retórica. A Estrada, com Viggo Mortensen, que também se concentrava no drama em um cenário pós-apocalíptico, custou apenas 25 milhões. Lembrando de suas extravagâncias nas filmagens de Waterworld, Kevin Costner optou por não alugar uma mansão cara para si mesmo e se contentou com uma pequena casa que ele alugou de um fazendeiro americano comum chamado John. Toda a equipe de filmagem também se encontrava em condições semelhantes, já que nas áreas onde Costner decidiu filmar a maior parte do filme, os hotéis simplesmente não eram capazes de acomodar todos. Por isso, muitos dos membros da equipe alugaram quartos e casas de moradores locais. Poderia-se pensar que Costner aprendeu com os erros do passado e decidiu economizar bastante em O Mensageiro, mas não é bem assim. Economizando em um aspecto, Costner acabou gastando em outro. No estado do Arizona, onde foi filmada a primeira parte do filme, Costner construiu o maior set de filmagens da história de Hollywood. Somente alguns anos depois, esse recorde foi superado pelos criadores do filme O Álamo. Curiosamente, esse filme também falhou de maneira mais estrondosa do que O Mensageiro. Os engenheiros contratados pelo estúdio construíram um imenso acampamento de General Bethlehem em uma mina que tinha mais de 500 metros de profundidade. Tudo para filmar cerca de 20 minutos do filme, nos quais Kevin Costner passa pelo treinamento de um jovem combatente. E adiante as coisas pioraram. Costner frequentemente entrava em conflito com Tricia Ashford, que era responsável pelo aspecto visual do filme. Ashford argumentava que seria muito mais barato e prático usar efeitos especiais para muitas das cenas que Costner tinha em mente. Porém, Kevin insistia que nenhum efeito especial poderia substituir a realidade. Como resultado, um mês antes do término das filmagens,
Costner demitiu Ashford e contratou David Negron, que estava sempre concordando com as ideias de Costner. Aqui é importante esclarecer que Ashford não estava sugerindo nada, como cavalos gerados por computador, hordas de mutantes ou explosões nucleares. Ela apenas sugeriu não quebrar todas as janelas das casas dos moradores locais na cidade de Medellín, onde as filmagens estavam ocorrendo, mas removê-las na pós-produção. Costner, no entanto, demitiu Ashford e quebrou as janelas da cidade inteira, naturalmente pagando aos moradores pelo transtorno. Após filmar algumas cenas, uma equipe de construtores fez reparos em todas as casas de Medellín que apareceram no filme. Para completar, a cidade foi coberta com sujeira e cascalho para dar um aspecto abandonado e desolado. Essa operação custou alguns milhões de dólares do orçamento do filme. Por causa dessas ações, o filme perdeu uma cena de ação de grande escala que simplesmente não cabia mais no orçamento. O mais irônico é que essa era a única grande cena de ação no roteiro de O Mensageiro. O filme recebeu dos membros da equipe de filmagem o apelido não oficial de Mundo Sujo, em analogia ao Waterworld, ou Mundo Aquático. Esse apelido rapidamente se espalhou para as notícias, o que certamente não contribuiu positivamente para a futura campanha de marketing do filme. Costner ficava furioso ao ouvir esse nome e ameaçava demitir qualquer pessoa que o mencionasse na sua presença. O autor do livro, David Brin, estava totalmente do lado de Kevin Costner e, em várias entrevistas, enfatizou que estava muito feliz por O Mensageiro não ser como Mad Max ou Waterworld. Brin acreditava que esses filmes eram destinados a crianças pequenas, enquanto O Mensageiro seria uma obra de ficção científica verdadeira, séria e trágica. Afirma-se que a esposa de Brin já viu Kevin Costner no papel do mensageiro em 1989, e depois de Dança com Lobos, essa convicção apenas se fortaleceu. O próprio escritor também ficou muito satisfeito quando Costner assumiu O Mensageiro. Outra decisão controversa de Costner foi sua vontade de pressionar o estúdio a conceder uma classificação etária para adultos ao filme. Os executivos da Warner resistiram por muito tempo, mas quando ficou claro que não seria possível cortar o filme para atender a uma classificação para adolescentes, eles cederam. O lançamento do filme em dezembro de 1997 se transformou em um desastre. O filme era chamado de Mundo Sujo por todos. O estrondoso fracasso nos cinemas americanos foi complementado por 5 prêmios Framboesa de Ouro, incluindo pior filme, pior ator e pior direção. A média de avaliações dos críticos caiu abaixo de 4 em 10 pontos. Com um orçamento de 80 milhões de dólares, o estúdio conseguiu recuperar apenas 17 milhões nas bilheterias. Costner tinha outro contrato com a Warner para atuar em um drama de grande orçamento, Uma Carta de Amor. Talvez o filme pudesse ter salvado Kevin, mas também foi um fracasso, embora menor do que O Mensageiro. Ninguém mais estava disposto a investir grandes quantias de dinheiro nas ideias de Costner. Em 2003, Kevin tentou retornar com um novo faroeste, no qual ele novamente se sentou na cadeira de diretor. Embora Pacto de Justiça tenha trazido algum dinheiro e não tenha sido um desastre, não atingiu o sucesso de Dança com Lobos, o filme que deu origem a Waterworld e O Mensageiro. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.